Paralelepípedo, vou mandar. Cafezinho de água. Podem ficar à vontade aqui, tá? Bom dia, pessoal. Vou lá no fundo. Mulher lá dentro da casa. Ah, mas eu tenho ali. Como é que carregou? Carregou. Hoje carregou. Não sei por que naquele dia... Não, tava piscando. Ontem tava piscando, aí eu botei de novo. Entendeu? Aí... Engraçado, né? Ah, já achei. Eu tô tentando achar o símbolo da coroa portuguesa, porque isso aí era tudo holandês. Aí quando a coroa portuguesa veio, eles colocavam o símbolo, que era o galo. Não é não? É porque diz que é arquitetura holandesa. Não. A gente passou na estrada por uma igreja que era holandesa, que a cúpula é piramidal, não é abóbada. A piramidal é que é a igreja holandesa. Mas tá ali a coroa ali, o símbolo da coroa portuguesa. Porque quando eles invadiam, eles expulsavam os holandeses, a primeira coisa que eles faziam era colocar o símbolo da coroa ou colocar um galo. Entendeu? Aí o símbolo da coroa portuguesa tá ali. Bom, vai ficar bonito. Ah, eu não sou guia municipal. Lionel? Se todos querem, dessa vez você pode perguntar para mim, eu quero ir para a oficina do sabor. Eu vou dizer a ele, eu não vou só dele não, que ele vai lá para estudar o preço que é bom. Isso é outra coisa. É mais embutido? Não. pouquinho no final. Ah, daí não tem problema, nem Ouro Preto, nem Belo Horizonte. É, Lionel? Chamando, Anel. Cadê? Você menino. Pousado. Aqui já dá pra ver o mar, ó. Pois, esse é típico das casas do senhor de engenho, tá? O que você quer falar? Eu tô tomando. A parte de baixo, onde ficavam os escravos domésticos, né? Que lavava roupa, né? Enfim, que... Ai, Samantha. Presta atenção. Presta atenção. Vai, igreja. Convento com Francisco. Seus azulejos, tá? São R$5 por pessoa.
veio a chaga antes de morrer, né? Encontrou Jesus, ele apareceu e ganhou as chagas antes de morrer. Tá? E aí, gente, vocês vão seguindo, né? Tudo bem. Aqui, eu vou no meio. Igual do Tempo da Glória. Vamos lá então, gente, vamos. Bem na frente aqui no convento. E a minha esposa e eu, a gente era principalmente protetora dos animais. Então a gente tinha 18 gatos, 3 cachorros ao mesmo tempo. E a gente fez um projeto. Eu sou artista também. Então a gente fez um projeto com todos os artistas de Olinda. Deve estar sem. A gente organizou um leilão aqui. E o responsável deixou a gente montar esse leilão aqui dentro para ter dinheiro para poder castrar os profissionais de Jesus. Foi um projeto muito bacana. Celular, senha, convênio. Então vamos entrando. Hay que seguir pagando. En otro lado hay que seguir pagando. Hay que seguir pagando y en otro lado rotación. Hay uno todavía que es 6 Eso no reales. estaba previsto dentro del tour. Não, mas ninguém está obrigado a entrar. Pero hace parte, não? Ora, a cena, né? Com a marca do pintor, porque não podia, a arte sacra não podia ser assinada naquela época. Então a gente vê aí Judas, que recebe seu dinheiro. As pinturas eram feitas em cima de madeira, porque naquela época eles não tinham antimofo. Então, os pigmentos eram feitos naturalmente. Tá? São Francisco, que participou das cruzadas, achou tão absurdo de ver tanta morte, tudo isso para uma questão de dinheiro, mais do que outra coisa. É aí que ele vai deixar as armas, né? E promete a Deus que ele vai abrir uma congregação onde justamente os votos são pobreza, tá? A pobreza e Castidade. a castidade, né? A abstinência sexual. Nós temos na vida aqui em São Francisco nós temos aqui as tentações de São Francisco. Geralmente as tentações é sempre a mulher, né? Tentações. Aqui, ele saía cedo, né, de casa, ia falar com os animais, já que é o protetor dos animais, ele falava com os animais, eles ouvia. Aqui nós temos o Evangelho, né, segundo São Francisco, com os seus seguidores. Aqui nós temos, mais uma vez, né, as tentações. Eles passavam, né, a ser pisados para não sucumbir a tentações. Ele usava também o silício, um instrumento de autoflagelação, tá? Isso para não sucumbir também às tentações. A igreja Nossa Senhora das Neves, tá? Nossa Senhora das Neves, onde nós temos aqui nascimento e a vida em uma parte, né, o nascimento de Jesus. Bom, para glorificar, né, naquela época, pouca gente sabia ler e escrever, por isso que esses azulejos como se fossem uns quadrinhos, né, explicando a vida de Jesus. Aí, nós temos o seu nascimento, né, parece que está no palácio, no estábulo, né, mesmo se a gente tem lá os animais. Segundo painel, que eu acho super interessante, a circuncisão de Jesus. Tá? Numa igreja católica, né? Naquela época tem a circuncisão de Jesus. Mais uma vez, eu creio, eu tenho quase certeza que eles eram judeus convertidos à religião católica, que depois se tornam... É o único sentido. É o único sentido que faz é a conversão. Então, nós temos com os remados, né? Momento que os ministros são apresentados mais uma vez aqui,
é um rabino, tá? Essa pessoa aí, né, no templo, vai apresentar um rapaz, só que as autoridades sabem que vai nascer um filho homem que vai, né, dar problema, né, já tem uma presságio, né, dizendo que vai nascer o homem que vai atrapalhar tudo e, de fato, eles vão fugir para o Egito para não morrer. Para não morrer. Porque matar os meninos. Aí, se você perceber, Jesus tem uma força já pequenininho, acabou de nascer, né? Um dele, ele manda um raio destruir a imagem, né, do Egito. Todo poderoso, né? É o menino Jesus. Aqui nós temos a representação do Espírito Santo, né, com a coluna que vai iluminar Maria e vai reanar, né, os raios, vai para quem está junto, né? Proteção. Aí Dando proteção. nós temos aqui coroamento de Maria, onde nós temos o Filho, o Pai, o Espírito Santo e na cabeça de Jesus, de Deus. É o triângulo maçônico, né? Mais uma vez aqui do outro lado, a apresentação de Maria no templo. O triângulo é de Deus, né? Não de Jesus. O triângulo está na cabeça de Deus. De Deus, exatamente. Aí nós temos a apresentação de Maria no templo, mais uma vez, é um rabino, certo? Aí nós temos um rabino casando Maria e José, coisa que na Bíblia não está escrito. Que ia Não, na casar. Bíblia não está escrito. Certo? No templo. E aqui nós temos o momento que a aparição, né, vem falar que ela está grávida. Ok? Terceira. São Paulo, que a capela se chama São Paulo, parecido, com o cachorro ao seu lado. O cavalo da porra. O templo é machucado. Aqui nós temos São Benedito, Santo Antônio, protetor das crianças de São Francisco, e essa sua irmã. Aqui, Santa Clarice. aqui é casamento, aqui é a missa normal, é isso? Aí são as missas normais. E aqui casamento? Casamento e batizado. Da ordem terceira. Essa igreja, quando Ela data do século XVI, no final do século, se não me engano, 1593. 1535 começa a... É lindo. Gente, isso aqui, lógico que eles iam para se oxigenar, né? Porque enclosurados. Mas aqui são túmulos. Túmulos. Aqui vocês podem ver o nome da pessoa com símbolo maçônico aqui também, certo? Que naquela época a aristocracia, o primeiro filho ia ser militar, o segundo filho ia ser padre, certo? O terceiro que ia administrar a casa e ficar com os pais, tá? Interessante também no barroco é o contraste, né? Eles gostam de contraste. E aí quanto mais você está de baixo, na verdade, são pagãos, tá? São os pagãos que ficam na parte de baixo e mais você sobe, mais vai, né, para Deus. Né? Marques de Pombal, que ele entre outras coisas, expulsou os jesuítas, ele também que fez do Rio de Janeiro a capital, né? Que a mudança de capital foi na obra de Marques de Pombal, e também ele queria a separação entre a igreja e o Estado. o Estado, né? Leonel, São umas 6 toneladas, mais ou menos. Também. Quando você me perguntar lá dentro quem fazia o trabalho de esculpir, eu acho que foram os escravos, porque aqui a gente tem braços aqui, ó, braços africanos, ali, né, da fertilidade. Então, aqui eles guardavam as roupas de cerimônia, certo? E ali guardavam os documentos. Tá? Vocês vão ver tudo aqui até o final, até o mar, pertence ao
os franciscanos. Tá? Aqui nós temos, coisa interessante, duas torneiras. Uma torneira pós-missa e a outra torneira antes da missa. Tá? Isso também, de repente, vem dos judeus, que eles têm, na cultura deles, eles não vão misturar carne e peixe, eles têm duas louças diferentes. Mas os mais ricos têm até duas cozinhas diferentes. Tá? Isso é uma questão também de higiene. Né? De higiene. Mas aquele pedaço ali seria o confessionário dos senhores de engenho? Não sei. Ah, tá. Porque tem igreja que a gente viu que assim, era separado, botava tipo assim, meia área, separado, eles confessavam. Por isso que eu estou vendo. Aqui não. Nós temos o momento que ele vê Jesus e recebe a benção, né? Recebe as chagas, né? Aqui também, né? Ele vai ver o Papa e que vai anunciar que ele vai morrer. Ele decide morrer com menos roupas possível, né? A gente vê a elevação ao céu. Aqui a sala dos filósofos. Diz que aqui foi a primeira biblioteca do Brasil. Tem uns livros que foram escritos aqui que estão sendo reformados, né, no andar de cima, que hoje não é mais um convento, tá? Hoje vem estudioso no mundo todo, né, para estrangeiro também, brasileiro, né, que vem aqui. Isso tem uma palavra muito minuciosa quando você pega aquele negócio, é costurado. Quando você costurar, você tem que tirar, você faz, A sala dos filósofos. Aliás, tem isso aqui, ó. Terceira escola. A maioria não alemães vindo para cá. Século V. Leonardo sabe. O quê? O que eu sei? Terceira escola. Esse tipo, Não. Esse é século V? Não. Yeah, because as escolas brasileiras Dentro do seminário se encontrava em segredo os maçons para organizar a Revolução de 1817. Nós temos aqui, ó, ofertado Cuidado aí. pela grande loja maçônica do Recife. Revolução da República. Revolução Republicana de Pernambuco, em 1817, ofertado pela grande loja maçônica de Pernambuco. Tá? Os maçons, mais uma vez, que eram esses judeus convertidos à religião católica. Chegando a partir que você gosta. Vem, Viva. Bonito, sim. Que, Samanta? Que? Entrou. Entrou, tá aqui. Estão vindo. Mandei embrulhar bem. Não, você fala dor pra caceta, sabia? Olha as artes de Olinda aqui, amigo. Dá uma olhada no nosso trabalho. Ah, máscara de peru. Olha, a literatura de cordel, né? Que é árabe. E É árabe. Exatamente. É assim, muita gente não sabe, mas entrar na igreja, que são R$6 por pessoa. Já o argentino já disse, mas não estava previsto, ninguém me falou que era para pagar. Lógico que não é obrigatório de entrar, tá? Então, ou a gente entra, porque tem um nome de vista maravilhoso, né? Senão a gente tem essa mesma vista um pouquinho mais para frente. Você tem dinheiro na trocando? galeria de artesanato. eu acho que tá tendo missa agora. Não,
É. Tá? Tá tendo missa. Tá tendo missa agora. Tá tendo missa. É. Eu acho que a gente não consegue visitar. Tá tendo missa. Aham. Vamos aqui a... Vocês estão vendo aqui os arrecifes que usaram para fazer os palácios. Ah, foi, é. As conchas, né? Olha lá. A hora da comunhão. Roma, Jerusalém também. Ele vê que daqui que dá para ancorar os navios do Recife, tá? E tem um rio que liga Recife a Olinda. Ele também vai perceber isso. A vista que você falou. As crianças. Ui! Será que tá vestindo? Já, daqui, toma aqui. Os urubus em cima das torres, né? É. Ó, daqui dá para ver muito bem o rio que ia Recife a Olinda, né? Uhum. Não, tá bem aqui. Não precisa. Só que aqui é menos íngreme de subir do que Ouro Preto. Ouro Preto só Jesus na casa. É, todo mundo sofre em Ouro Preto. Porra, pelo amor de Deus. Essa garrafinha d'água também tem que ser de 1,5 litro. Vamos? Vem cá, você pode passar o lixeirão nessa sala. Eu falei pra galera agora. Quase de família aqui, a gente foi criado tudo. Você olha de cima. Eu falei assim, eu olhei pra cá, dizer que eu só falei pra ele, não, eu tenho que beber uma garrafa e meia pra subir. Lá, aqui não, você tem que ir. Ai, ai. Caminho real. Caminhar mais paradinho. É legal que só. Não, a gente fez um pedaço. Olha que vista maravilhosa. Tá, então fica aí. Uhum. E a Unesco que está financiando. Fora isso, Olinda vive com uma certa dificuldade. Você pode... Uma cidade dormitório, na verdade. Dormitório, né? Uma cidade que o povo mora. Aí você tem três tipos de a população, três tipos de pessoas. Já que são as pessoas que trabalham para a prefeitura, que eles não fazem porra nenhuma. Aham. Quer dizer, depende, né? É, alguns fazem um pouquinho mais e outras quase nada. Exatamente. E a terceira categoria é os que moram aqui, mas que tem que trabalhar no Recife. Uhum. Não tem aqui. Entendi. Diz que tem uma cabeça de burro Enterrada, né?
que realmente Olinda é muito complicado. Morei 18 anos aqui. Uhum. Dormitório. E você trabalhava em Recife? Não. Não? Eu sou artista também. Ah, tá. Eu sou artesão, joalheiro. Uhum. Então eu fazia minhas joias. E como tinha um projeto em Santa Teresa, Arte em Toda Parte, aconteceu aqui também, uma vez por ano a gente abria os ateliês, tá? Com uma divulgação muito boa, tinha gente que vinha de São Paulo, do Rio e tal. Né? Era uma divulgação massa na televisão, tinha um catálogo. São João del Rei é pedra, né? Também você conhece, tem gente lá. E Tiradentes é prata, né? E a gente tinha os artesãos lá, a pessoa que fazia ouro, né? Aí eu comecei com um artesão de praia. Uhum. Vendia Moda hippie. hippie, exatamente. Moda hippie, que eu gosto muito, já usei muito. Não, porque eu viajei a Bolívia, Peru, Equador, encontrei um peruano e me ensinou assim, a gente viajou junto um momento e eu me tornei artesão. Porque, na verdade a minha vida foi bem interessante. Eu cheguei no Brasil em 93. Tu é da onde, né? Eu sou belga. É mesmo? Por isso tu fala francês. Ele trabalha com francês, já trabalhou com belga, tava trabalhando com belga também, não tá? É. O Arthur, né? Eu também, a empresa é francesa. Ah, vai pela sombra aí? Vamos pela sombra. A empresa é francesa. Ele tava com belga. É, gente do site lá. Aí eu decidi voltar para trabalhar com criança de rua. Eu trabalhei com criança de rua no social durante 20 anos, mais ou menos. Primeiro social, depois mais o sociocultural, depois mais o cultural, já que sou artesão. Participei de muitas associações de artesãos, projetos de artesanato, enfim. E terminei sendo conselheiro, primeiro Conselho de Cultura, quando Gilberto Gil foi Ministro. Ministro da Cultura. implantou todo o Brasil Conselho de Cultura. Então fui conselheiro aqui de Olinda. Aí depois, nesse tempo ainda, uma grande empresa daqui que atendia os navios me chamaram para poder traduzir para os públicos franceses que não tinha guia. Não tinha, não tem. Naquela época tinha poucos guias. Aliás, continua tendo pouco. Continua tendo pouco, tá? Continua tendo pouco. Aí então eu decidi de fazer a minha formação de guia. Pronto, agora eu estou. Uhum. Olha só, eu digo pra você. Eu fiz o curso, pergunta pra ele. Só que lá, aqui no Nordeste, você vê todo mundo com especial. Daqui que a música de Alceu Valença, né? Os quatro tocando, cheguei, todo mundo chegou. Esse maluco mora lá agora. Aí, de vez em quando, ele tá na Cinelândia, na Praça da Cinelândia. Ele toca de graça, vira e mexe. Eu tô ligado. Em frente ao Amarelinho. Você morre de rir com ele, né? Eu já vi imagem. Ele é louco de pedra. Falando numa entrevista que não queria mais morar aqui, era um saco. Uhum. E ele preferia morar no Rio, senão em Paris. Agora ele está cuspindo no prato comigo, né? Belle de Ju. Porque, querendo ou não, todo ano ele está aqui para abrir o Ele carnaval para tava ganhar. justamente para ganhar o cascai dele. Então, Mas isso são fases, sabe? São São fases da mas vida. Ele também faz carnaval lá, os blocos, ele também tem. Tem uma hora que a pessoa revisita a sua origem. Ó, no caso, Ela quer revisitar, às vezes consegue, às vezes não consegue. coração. Ela morava aqui em Olinda, saiu do São Gonçalo, do Rio. Aí ficaram meus padrinhos. Ela vinha ver, ela ficou, vai advogada. Só que ela teve ameaça para pegar ele de receber ameaça. De algação. Aí insinuei namorando dela. Prima, olha só, se vocês se gostam, por causa até hoje. Ela foi de 18. Falei, se vocês se gostam, cara, que você está sendo ameaçada, vai com a cara coragem.
Aí veio pra cá. Ficou apaixonada. Tanto é que Xeliana veio pra cá. Foi mais desde o casamento da minha mãe. Veio pra cá, ficou. Verônica tá aqui há mais de 20 anos. Olha aqui o centro maçônico de Olinda. Liberdade, igualdade e fraternidade. Da Ribeira diz que é o mercado dos escravos. Eu acho muito pouco provável, na verdade, tá? Porque temos ali, eu acredito que eles vendiam algodão, tecidos importados, perfume, especiarias, fumo e etc. Né? Os escravos, porque essa rua é a primeira rua de Olinda, era o lugar, mais uma vez, da aristocracia brasileira. Eu acho muito pouco provável que um escravo que passou 3 meses no navio, né, passa por baixo, né, das janelas das mulheres da alta sociedade. Eu acho muito difícil. Mas eles ficavam todos, né? Depois de 3 meses de travessia. Pra voltar, é outro. Olha, eu falei pra você, a gente não tá na capital pelo seguinte, tem a ponte. Você fica no engarrafamento onde tem parte da ponte. Então quando você pega as partes, né, e agora tem detalhe, você pega. Aqui também é cheio de bicicleta do Itaú. Você passa no app, deixa a bicicleta. Então quando você tem sua própria bicicleta, você atravessa com essa bicicleta. É o que eu faço. Eu atravesso com a minha própria Com a própria bicicleta. bicicleta. Entendeu? Aí vai, tá ali no centro do Rio, pronto. Ótimo. Aí é rapidinho. Agora, se você for pegar um ônibus através, só de manhã na ponte você leva 30 minutos, 40 minutos, só para atravessar a ponte. Até você chegar na ponte, né? Mais 40, aí você leva 1h e 20 para chegar no centro. E a ponte tem 13 quilômetros. São 23 minutos. É só o calor e o mormaço. Ou vai andando. Porque também é. Agora Paulista, porque a gente voltou. Com Itaboraí. Você vai para Itaboraí, tem que arrumar no primeiro lugar. Não, bem, tá bonita a blusa. Ele já teve blusa assim. Vai ficar cara de tudo isso. Não, aqui é a casa de Alceu Valença. Olha lá, tá vendo? É, o buraco, é coisa com buraco. Uhum. Essa ladeira aí, pô, pra usar pra piscina. Botar no reboque. Ficou sem freio agora aí, pô. Ficou sem freio agora. Ah, tá. Eu subi a ladeira aqui e... Não, eu tô vendo isso, eu tô vendo. Gato Coral da Fundação de Olinda. O arquivo de Olinda. É porque eu vi de lá, falei, gente, é o queimado, peraí, onde que é a casa? Isso. São Bento. Ele não vai até lá porque não adianta, não dá pra ver nada. Tá? À esquerda existe o monastério. Né? O monastério é onde tem 23 monges hoje que estão vivendo. Antes da reforma do São Bento, todo domingo eles faziam uma missa em latim acompanhada de cantos gregorianos. Tá? Aqui nós temos É e porque hoje tá com touro, falei, não dá nem pra tirar foto. não dá pra ver nada. Foi antes a primeira escola de direito do Brasil, onde Joaquim Nabuco estudou. Joaquim Nabuco é o personagem que estava com enfrenta
esta abolición, Joaquim Nabuco, estudou nesta escola de escrita. E aqui onde está hoje a prefeitura de Olinda, foi o Palácio do Governo. Daqui que era administrado Pernambuco até o século XIX. No século XIX perdeu seu título de capital. Tá? Em Sergipe, um ano e meio atrás. Então, 35. E essa cana aqui não é igual a outra Espanha. Casa do Dudu. Aqui, rua 27 de Praticamente não tem bateria, viu? aí qualquer coisa a gente pega. Ó, que também vai voltar, eu vou voltar um dia depois. Em cima desse museu tem um rooftop. Também isso é bem agradável para mim. É? Bom saber. Pode de ação. Você pode ser considerado como um perverso e é perigoso também. Ou seja, não é crime, mas não é profissão. Sim! Ana, vamos! Eu não. Minha gente, esse aqui é a Praça do Arsenal, foi planejado pelo Burmar, conhecido, né, no Brasil inteiro, paisagista, ele fez bem. O frevo hoje é assim, mas no passado era assim. Isso porque o frevo vem dos escravos que marcavam para criar quando saíam para a cidade, eles marcavam e levavam o guarda-chuva, os armados. Quando a polícia veio para interromper a luta, eles armavam o guarda-chuva e começava a dança da capoeira. Daí surgiu o frevo pernambucano através da dança da capoeira. Depois da polícia chegava e eles armavam o guarda-chuva. Aí estava no dançando. Quando a polícia veio, eles armavam e começava a briga novamente. Aqui são os caretas, que são de uma cidade também do interior, chamada Triunfo. Tá? E lá nessa cidade ele sai com um chicote, dando chicotada no chão, fazendo barulho suave. Chicote vazio, dessa mesma maneira aqui, e sai depois do carnaval, tá? Da cidade de Triunfo, chamada Caretas. Lampião e Maria Bonita, vocês podem colocar. Não, fica à vontade. Depois para tirar foto, tá? Lampião morreu em 1938 através da Volante, que era a polícia da época. Levantou o cangaço, isso por causa de terras, de milhagem de terra. Porque na época as pessoas tomaram a terra do seu pai, mataram o seu pai. Ele, revoltado, levantou o cangaço, levantou o primeiro banco e terceiro no Nordeste. Então a história aqui é que eles viram nas fazendas dos ricos, tomaram nas fazendas dos ricos, tá? Maria Bonita, ela é baiana, tá? E ele, a terra da cidade de tá? Ou não está cultural, 600 quilômetros daqui. É Pernambuco. Nacional, porque ele fazia. Toda a história começa quando o cara que toma a conta da fazenda, a sua mulher grávida, teve desejo de comer a luz do povo. Ele não
da manga morta. Fica com isso aqui. Fico. Pegando a rua de Bom Jesus. Halloween. Halloween tá no Brasil? Nossa. Ainda a gente tá aqui, daqui a 40 minutos a gente tá aqui já, né? Ó, esse aqui vai assim. É uma loja do museu. Aqui tem isso aqui. Essa aqui é a primeira rua que foi feita pelos holandeses, tá? Chamava a Rua do Judeu, depois da redenção, chamava de tradição a Rua Santa Cruz, tá? Vou pegar A Rua de Bom Jesus. Mamãe, olha ali, amor. Essa rua que foi construída a primeira sinagoga das Américas. O bom, e a terra está unida. Então aqui, primeira sinagoga das Américas, tá? Vocês percebem que em 1630, na verdade, os soldados holandeses invadiram Pernambuco. E foi em 36 que foi inaugurado. Quer dizer que, na verdade, os judeus vieram, são 200 famílias, junto com, como é o nome que eu esqueci agora, Maurício de Nassau, né, que ele que administrou o período holandês. Eles só chegaram, na verdade, em 35. 36 foi inaugurada aqui a sinagoga. E a gente tem a data de 1654, na verdade, menos-se as duas batalhas dos Guararapes, foi em 1648 e 1649. Ainda passaram 5 anos ilhado aqui nessa parte de Recife, até assinar a redição. Que na época não tinha WhatsApp, não tinha telégrafo, não tinha telefone, né? Então eles sentavam numa mesa e começaram a fazer, né, a ver o que vai, quem vai pagar quem, né, quem vai dar o quê, né, como que eu vou receber meu Sistema de dinheiro trocas. de volta. Qual é a minha parte nisso, né? Então, O que eu só levo? Em 1654 que os judeus assinaram realmente a redição, ou os holandeses, tá? Esses mesmos judeus que foram seguindo devagarzinho até os Estados Unidos, Nova York, onde eles fundaram Manhattan. Na verdade, se os judeus tivessem ficado aqui, de repente seria aqui o centro econômico mundial, tá? Em vez de ser em Nova York. Bom, ao mesmo tempo a gente ficou com as torres gêmeas, né? Porque nós temos torres gêmeas por aqui. Bem, derrubado. Essa rua de Bom Jesus é considerada como sendo uma das mais bonitas, tá, do mundo. Eu acho que o interesse é mais arquitetônico, né? Porque você tem todo esse estilo, tanto dos anos 50, Art Nouveau, você tem estilo português, você tem realmente de tudo nessa rua de Bom Jesus. Mais uma vez, neoclássico que está predominando na cidade do Recife. Isso tá parecendo até, né? Aqui o copo de café. Isso aqui tá parecendo até a gente andando, né? Centro Cultural CCZB. Cadê o negócio dos bonecos aqui? Esse aqui que são os bonecos gigantes, tá? Tá, mas aí entra. Vai entrar agora? Ó, veja bem, porque esse grupo todo, na verdade, não entraram. Eu vou seguir aqui em frente com eles, à esquerda, até a Praça Marco Zero. Fique à vontade para ver os bonecos gigantes, tá? E me encontro lá. Encontra lá. A gente encontra lá. Esse aí, na rua dobrou, esquerda. Pegou, Tá bom. dobrou. Primeira esquerda. Primeira esquerda, vai toda a vida, como a gente diz no Rio, toda a vida, né? Tá bom. Tá bom. Aí se conseguir é só colocar um pouco. Opa, sou eu. Opa. A Pelé. Não pagar isso, não vai sair.
Zezé de Camargo, Luciano. Esses aqui eu não sei. É uma brasa, mora. Djavan. A Rita Lee. Ah, já tem aqui, ó. Fernanda. Fernanda Torres. Ganhou O Príncipe. Trump. Eu acho que é Trump isso daqui. Essa porcaria. essa Fernanda, acho que É, deve ser. Cadê a Grécia? É. Sidney Magal. Dominguinhos. Papa Francisco. Ariano. Ali atrás eu não sei quem são. Nem eu, ali é Dom João. É, Dom João. Dom João, é. Ah, é verdade, Chico Sainz, é verdade. É verdade. O Papa Francisco. Pô, não tem a Gretchen, mas não tem a Sula Miranda, sacanagem. Era pra ter as irmãs juntas, né? Só que a Gretchen mais comanda, né? É. Agora vamos ver. É, esse aqui é o Luciano Huck, deve ser. Ratinho. Patati Patatá. Luciano Huck tá melhor no boneco. O Kiko. Chaves, Seu Madruga. Super-Homem, o Hulk. Homem-Aranha, Batman. Chuck. Até o Chuck, ó. E Chuck? Essa criatura que eu não sei quem é. Ah, esse é um ET qualquer. Pronto. É, pois é. Essa aqui é do Kill Bill, né? Essa aqui é do Kill Bill. É uma turma do Kill Bill. É, eu esqueci o nome. Ó, e tá faltando Dedé. É, tá faltando Dedé, é Tá verdade. faltando Dedé. Zacaria, Mussum, Cacete, Didi, Cipani. Esse aqui não é aquele Whindersson? É, o Whindersson. É o Whindersson, né? É que eu vi pelas tatuagens também, porque eu não sou muito conhecedor, não. É, o nariz denunciou, né, do Luciano Huck. Brega. Gonzagão. Alceu Valença. É, os Beatles. Aí, meu Winehouse que você tanto gosta. Bob Marley. Aquilo ali. Será que é o do Iron Maiden? O Ed do Iron Maiden? Deve ser o Ed do Iron Maiden, deve ser. Elvis Presley. Michael, o Pelé tá logo na entrada. Cristiano Ronaldo. O Vini Júnior. Ronaldinho. Messi. A Marta. O Ayrton. Bem, amigos da Rede Globo. Bora. É bom que conta a história das ruas. Bondinho? Aqui passava bondinho, Leona? Isso, e a Paulinda. Você sabe que lá já estão recuperando várias linhas de bonde, né? É. Demorou muito, demorou mais de 5 anos, mas... Eles estão querendo botar como Então. VT. Já botaram. Vamos tentar? Cadê meu guia? Tá vindo. Enquanto tem gente que para já.
mostrando, a gente vê a escultura dele, ele que pobrezinho anexou, né, o último estado do Brasil, o Acre, que comprou da Bolívia, tá? Para os 500 anos do Brasil, convidar duas pessoas do personagem de Pernambuco, um deles, Cícero Dias, ele que planejou aqui esse segundo Marco Zero, que já existia o Marco Zero que fica lá atrás, da primeira metade do século XX. Para os 500 anos, em 2000, convidado Cícero Dias, esse segundo Marco Zero, onde ele botou a latitude, a longitude, a altitude em relação ao mar, certo? É daqui que são realizadas as quilometragens, né, quando fala tal cidade, está tantos quilômetros, a partir desse Marco Zero. Aí, em homenagem à questão que eu falei mais cedo para vocês, que o pernambucano se acha no centro do universo, e botou os planetas ao redor do Marco Zero, como se o Marco Zero fosse o centro do universo, tá? Do mesmo jeito, tem também uma poesia que diz que o Beberibe e o Capibaribe se juntaram para criar o Oceano Atlântico, tá? Tão importante que é. Bom, nós temos aqui a Bolsa de Valor, nossa direita, crédito amarelo, direita, a Casa da Indústria, representando as grandes corporações do fumo, algodão, coco, café e etc, já que é daqui que a mercadoria ia se embora, né, para fora. Aí no estilo parisiense, a ser um dos bancos de Londres, quando os ingleses instalaram a via ferroviária. Sempre que acompanha os ingleses, a gente vai aqui. A possibilidade de admirar a vista lá de cima, as embarcações entravam aqui, à direita passavam e depois passavam na alfândega, antes de seguir, né, a rema até Olinda. Do outro lado dos rios aqui, nós temos o Parque das Esculturas. O Parque das Esculturas foi feito pelo Francisco Brenan, que eu falei mais cedo. Francisco Brenan, no seu imaginário, criou a ponte de entrada do continente americano, aí a nossa esquerda. Depois, a ponte da cobrou uma torre que ele estudou de Torre de Cristal na parte superior, da Torre de Cristal. À sua direita nós temos 6 colunas, 5 colunas acabadas. Segundo o Francisco Brenan, em cima de cada coluna acabada encontrou uma sereia. As sereias estão aí para cativar, né, os marinheiros como Corinthians e seus companheiros, tá? Então esse aqui, o lindo imaginário de Brenan, é para comemorar os 500 anos do Brasil. Okay? Nós temos aqui, lá na nossa museu, em cima das alfaias, aí faz parte dos circuitos poéticos, tá? As poéticas que a gente vê hoje, a pessoa da cultura pernambucana. A gente pode ir reto aqui, né? Eu sei, é reto. A gente vai pegar um outro quarteirão aqui. Não, até que essa parte aqui tá bonitinha. Não, essa daqui tá conservada, entendeu? Mas vem cá, você vai por aqui, cara. Samanta, é só quebrar ali depois. Eu sei. Atrás do prédio aqui. A gente passou ali. Não, a gente passou ali. Ah, tá, mas aqui tem. Exatamente. É, onde tá aqui, ó. Essa é a ideia. Fazer um de nada diferente. É porque o que mais tem é a guarda municipal. Então. E eu posso filmando. Aqui, ó, tranquilo, vambora. Olha o galo, Samanta. Eu não tinha visto o galo. Quer pousar do lado dele? Não, quer você? Vamos tirar uma dele. Tá. Chega de tirar foto. Tá. Eu tirei com a máscara. Tá. Então peraí, vamos por aqui, vamos por aqui.